Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Jamile Naider e você está aqui no canal de desenhos realistas. Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um vídeo, uma speed art de modelo diferente do que eu tô acostumada a fazer, né? Quem me acompanha sabe que o último trabalho que eu faço uma speed art, às vezes é uma speed art de 15, 10 minutos, né, com fundo musical. E nesse vídeo aqui eu resolvi mudar um pouquinho a forma dele, tá? Vai ser eu aqui conversando com vocês, passando algumas dicas de desenho realista, né? E explicando também algumas técnicas que eu utilizei nesse último desenho aí que eu fiz, tá? Eu gostaria muito que vocês depois deixassem aí nos comentários o que você tá achando, se você gostou desse novo formato de vídeo, porque aí eu posso estar trazendo mais desse conteúdo, desse estilo aqui pra vocês, beleza? Então, eu vou estar olhando aqui para a lateral aqui do meu computador, para a tela do meu computador, né? E vocês vão estar me assistindo aí, vão ver o desenho passando atrás de mim, tá? E eu vou fazer alguns comentários aqui, falar sobre algumas coisas que eu tô fazendo, beleza? Vou dar play aqui. E aqui no início do vídeo, pessoal, eu já começo já sujando, né? Fazendo um trabalho bem sujo. Pra quem já tá acostumado a trabalhar só com lápis, olha assim, até se assusta, né? Nossa, que trabalho mais sujo. Mas é porque o pó de grafite, você precisa realmente colocar a mão na massa, né? E como é um trabalho que exige muitas camadas de sombreamento, tem que fazer a partir de manchas, né? É como eu sempre falo, o trabalho, o desenho realista no início, ele passa por um processo e quem não está acostumado estranha. O processo de criação dele não é bonito, é estranho. Você começa a partir de manchas, você vai trabalhando as manchas mais escuras, né? Ali na parte da cavidade do olho. Eu trabalhei bastante com pó de grafite misturado com o pó de carvão, né? Exatamente para dar profundidade aqui na anatomia do olho, né? O mesmo lápis carvão que eu utilizei ali no olho foi o pó que eu utilizei para fazer as partes escuras, né? E eu passei bastante grafite na parte da testa, ali da sobrancelha também. Por quê, pessoal? Vocês vão ver que à medida do desenho que eu vou trabalhando as texturas, é necessário que você escureça seu desenho, tá? Então, toda vez que você for fazer um trabalho que tem muitas camadas, né, umas 2, 3 camadas de textura, ou textura além da textura da pele, é ideal que você faça um sombreamento ali bem contrastado, tá? Não tenha medo de escurecer o seu desenho, tá? E lógico que isso depende, né, da imagem de referência que você está utilizando, né? Por exemplo, na imagem de referência que eu utilizei, a pessoa não era morena, né? Era uma pele branca. Só que no desenho a gente precisa contrastar esse cinza, né? Esse sombreamento, exatamente para depois sobrepor esses detalhes que eu tô fazendo. Agora eu tô fazendo uma segunda camada, só que é de textura, né? Eu tô aplicando ali umas gotículas de água, né? Junto com alguns efeitos ali do poro molhado, porque a câmera, ela tá bem próxima, né, do rosto da pessoa, então capta bem todos os detalhes ali do rosto, né? E eu tento produzir isso no desenho. Esse efeito da gente produzir quase parecido ali com a imagem original, isso se dá a capacidade da nossa sensibilidade, da sensibilidade do nosso olhar, tá? Então, quanto mais sensível, quanto mais perceptível você for, mais você vai captar esses detalhes, mais você vai conseguir produzir nos seus desenhos, tá? Então, assim, ninguém consegue desenhar um desenho assim complexo do dia para noite, de uma semana para outra, né? É aquilo que eu sempre falo, as pessoas se encantam com o desenho, fica com aquela vontade de fazer igual, mas quando elas descobrem, né, o processo de desenhar, acha chato, né? Não se desencantam, porque o processo de construção é esse, é demorado. Às vezes, pra você fazer uma partezinha da testa, é 1, 2 horas e meia pra você fazer, tá?
porque tem que ter paciência. E aqui na Speed Art parece que é tudo muito rápido, né? Mas não é. Então ali eu começo ali fazer a parte de baixo, a textura da parte de baixo do olho, né? Você vê que eu preservei essa área aqui, né? Em cima da maçã do rosto, essa área tem bastante brilho. Então na hora que eu sombreei, eu fui preservando essa área. Sombreei mais aqui a parte de baixo, né? E na parte de cima eu deixei um pouquinho mais claro, exatamente para vir com uma textura mais brilhosa. Né, essa textura mais brilhosa que também tem várias gotículas de água. Inclusive, pessoal, na imagem original não tem tantas gotículas de água, as gotas elas são mais suaves, tá? Só que como é um desenho e eu quis aqui me desafiar, eu resolvi fazer bastante gotinhas de água, né? Água escorrendo pelo rosto e tudo mais, tá? Então, assim, nem toda imagem que eu pego para fazer eu copio 100%, né? Eu sempre incremento ali algum detalhezinho a mais. E você vai percebendo que eu vou ali colocando vários pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos, pessoal, nada mais nada menos que os pelos do rosto, né? Normalmente mulher tem bastante pelo no rosto e quando você molha com sereno, com gotículas de água e a luz reflete, né? Esses pelinhos eles ficam mais destacados. E é essa sensação que eu quis passar no desenho. Quando a gente olha assim de muito perto, fica complexo de entender a imagem. Fica algo meio esquisito, né? Mas quando você olha no final do desenho, o trabalho por inteiro, você consegue enxergar ali toda aquela harmonização dos detalhes. Tudo se encaixa. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Você vai fazendo os detalhes, vai se encaixando, né? E quando vai ver, tá tudo muito perfeito, tá tudo muito lindo, né? E foi um trabalho que me ajudou a desenvolver bastante a percepção dessa questão de detalhes, né? Você vai vendo que ali que eu vou fazendo várias texturas, eu começo a fazer ali o outro lado do olho, com lápis carvão, né? O lápis carvão, ele consegue dar essa tonalidade de preto absoluto, né? E se destacar muito bem no cinza, entendeu? Se você é uma pessoa intermediária, que já faz um tempo que desenha realismo, um grafite já há algum tempo, experimenta usar carvão se você nunca usou, experimenta usar para ver se você gosta, começa a fazer uns trabalhos assim, começa devagar, faz 2, 3 trabalhos assim para você se adaptar, né? Porque é um pouquinho difícil de utilizar carvão, né? Tem pessoas que não gostam de utilizar carvão. Eu tive que me acostumar, porque no começo eu não gostava, mas depois que eu aprendi a utilizar o carvão nos meus desenhos, fez total diferença, pessoal. O carvão, ele traz outro nível de realismo para os seus desenhos, tá? Essa parte do nariz aí que eu tô fazendo, pessoal, a parte do nariz, né, e da bolsa aqui inferior desse olho, né, eu tive bastante problema para fazer essa parte, né, mas no fim deu tudo certo, porque eu comecei a sombrear, e o sombreamento do nariz com essa parte do rosto, nessa parte lateral do rosto, começou a ficar muito, muito igual, né, e o nariz ele começou a sumir, meio que sumir, e eu fiz umas cagadinhas ali, mas depois eu fui consertando, eu fui dosando, né, as tonalidades de cinza e eu fui arrumando aos poucos, tá? Você pode perceber que eu faço várias gotas de água, só que muitas dessas gotas eu apago depois, refaço de novo, depois apago, que eu acho que não ficou legal, né? E o desenho é assim, pessoal, você vai explorando, né? Você vai explorando e exercendo a sua criatividade de percepção também, né? E para não deixar tudo muito liso, eu fui ali incrementando ali várias texturas também na parte mais escura, né? Você pode perceber que eu até apago, tem uma hora que eu apago ali, porque eu errei mesmo, não tava ficando legal. E essa parte deu um pouco de trabalho. Aí comecei ali a fazer o nariz. O nariz também tinha algumas texturinhas.
E o que eu ia falar, pessoal, que vocês podem perceber que nas áreas mais escuras do rosto, né, que vai fazendo essa formação aqui mais escura, né, quando você projeta ali detalhes nessa parte, elas se destacam mais também, dá um outro nível, né? Agora eu tô fazendo a parte do buço. Essa parte do buço, né, essa elevação que a gente tem aqui, quando a pessoa tem uma textura mais forte, né, mais nítida, né, fica bem mais detalhado na textura do buço. E ali eu já logo utilizei a caneta elétrica. Pessoal, a diferença da caneta elétrica para caneta borracha normal, a mono zero, é a questão da intensidade, tá? A caneta borracha normal, a caneta mono zero, você consegue utilizar ali de uma maneira mais suave, você consegue fazer esses detalhes, suavizar esses detalhes. Agora, a caneta elétrica, a borracha elétrica, você consegue fazer detalhes mais intensos de brilho. Nesse desenho que eu fiz, uma pele molhada, serviu perfeitamente, tá? Então, eu mesclei ali com caneta borracha normal e com a elétrica, né? Para fazer esses efeitos dos poros, né? E é isso aí, pessoal. Esse é o processo de construção que a gente vai fazendo. Comecei a fazer o lábio ali. Tive que começar a fazer o lábio, porque à medida que você vai trabalhando ali perto do lábio, né, não existe uma separação da boca, né? A passagem, a transição da boca para a pele de cima é muito suave, a não ser que a pessoa esteja com maquiagem. Aí é uma boca marcada, mas normalmente a boca ela não tem marca, né? Ela não tem marca. E você vai vendo que eu vou fazendo esse sombreamento, puxando, né, vários rabisquinhos ali na direção do sombreamento do lábio, porque o lábio, ele naturalmente, ele tem esses risquinhos, né? É claro que varia de lábio para lábio, né? Nem todos os lábios são iguais, mas esse aí em específico eu fui fazendo desse jeito, né? E a gente sempre começa pelo lado mais escuro, né? E a gente vai preservando as áreas mais claras de brilho, né? E essas áreas de brilho a gente vai dosando depois, à medida que a gente vai trabalhando as laterais, né? A gente vai dosando com esfuminho, com pincel, tá? Ali já passei o carvão novamente, eu passei com pincel, que é essa área aqui debaixo do lábio, que é uma área bem escura também. Ali na lateral é a rosa que eu fiz, inclusive não sei se eu comentei no início do vídeo, essa rosa ela não tinha na imagem original, era outro tipo de flor, só que eu não gostei, não fui muito com a cara da flor, aí resolvi trocar, né? Aí eu troquei essa flor aí por essa rosa, e ficou lindo, ficou show, pessoal. Qualquer hora, quando vocês quiserem, eu posso estar ensinando aqui vocês fazer esses truques de mágica aí no desenho de vocês para dar uma diferenciada, tá? Ali comecei a trabalhar, finalizar, né, aquela lateral que era bem escura também. Projetei um pouquinho da sombra da pétala ali. E fui terminando de fazer os pelinhos ali do rosto. Além de eu fazer esses pelinhos do rosto, pessoal, eu coloquei ali, se você perceber, eu faço os pelinhos e coloco micro gotinhas de água, para deixar mais realista ainda, tá? E aí, ó, eu vou jogar carvão puro ali mesmo, tá? Já entro com fundo escuro ali, diretamente com o carvão, porque é um fundo bem escuro. E eu vou modelando toda essa área do maxilar para não deixar marcado, eu vou suavizando. Eu passo bastante pincel, bastante papel higiênico. Quando eu trabalho essas áreas maiores assim, eu não gosto de trabalhar com esfuminho, porque suja muito e não tem o mesmo, eu posso dizer, o mesmo resultado quando você passa o papel higiênico. E com o papel higiênico, pessoal, principalmente quando a gente trabalha com carvão, tem que tomar muito cuidado para não sair manchando. Então, eu não uso
durante o desenho, não uso só um pedaço de papel higiênico, não. Eu uso vários, tá? Um com uma tonalidade mais sujinho, um com a tonalidade mais média e outro um mais limpo para mim poder limpar as partes, suavizar as partes mais claras do rosto, né? Agora eu comecei aqui a fazer a rosa, né? A rosa eu vou dosando ali as pétalas, né? Dosando toda a passagem de luz, sombreando, respeitando sempre aquele processo do realismo, né? Começando pelas áreas escuras, aonde tem profundidade você escurece mais, onde tem volume você preserva, né? E essa imagem coube certinho. E além de tudo, eu incrementei ali com umas gotículas de água, porque se a pele tá molhada, a rosa também tem que estar, né? E ficou lindo, pessoal. Eu gostei muito do resultado. E eu fui ali e fiz uma textura no queixo também, porque acho que não ficaria legal se eu finalizasse o desenho sem fazer uma textura ali. A pele toda tá texturizada, né? A maioria do rosto todo tá texturizado. Então, eu tive que jogar uma texturinha ali. E incrementei também algumas outras gotas de água, como se estivesse caindo em tempo real ali. Só pra fazer um charme mesmo no desenho. E eu gostei do resultado. Achei que ficou bem bacana, tá? E aí, você pode perceber que tem umas manchas. Essas manchas que eu fiz são manchas proposital que eu fiz pra simular ali a água, né? A gota da água escorrendo pelo rosto, quando marca, né? Ali o rosto. E depois fazendo ali o acabamento final, sombreando mais um pouquinho o lábio. E é isso aí, pessoal. Eu gostei muito desse trabalho, né? De perto você vê todos os detalhes pertinho, mas quando eu vou jogar essa foto de longe, vocês vão ver toda a harmonização desses detalhes. E é isso aí, galera. Gente, obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, que eu vou deixar aqui, tá? E eu encontro vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de comentar aí se você curtiu esse vídeo, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.